Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Fatos e Feitos Históricos com o professor Carlos Dias, da TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você família, seja bem-vindo você aluno, seja bem-vindo você amante da história. E o Fatos e Feitos Históricos hoje sobre a Conjuração Baiana. Olha que fato, que curiosidade interessante, né? Fato interessante para nós, importante para os nossos dias, a chamada Conjuração Baiana. E eu gosto de começar as aulas sempre com uma imagem que dá uma repercussão justamente daquilo que nós vamos comentar, né? E nós temos a imagem do Centro Histórico de Salvador, onde esse movimento deu início. Esse movimento que ele é resultado de uma insatisfação popular, um resultado da insatisfação do povo de Salvador com o governo metropolitano, com o governo português. Então vamos entender aí, Conjuração Baiana. Então, primeiro ponto, também conhecido como Revolta dos Alfaiates, e agora é recente, né, esse nome, Conspiração dos Búzios, também é atribuído à Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi uma revolta social de caráter popular que ocorreu na Bahia em 1798. O que é muito importante, o que é interessante nós observarmos aí? O caráter popular. Por que fala caráter popular? Teve participação intelectual? Teve, como o Cipriano Barata, que era médico, filósofo, tá? Então, mas os mais envolvidos, as pessoas que estavam à frente desse movimento, eram justamente pessoas simples, né? Negros, soldados, ex-escravos, os que estavam à frente. Então, por isso, tem um caráter popular. Comparado à Conjuração Mineira, nós temos que primeiro lembrar o seguinte: a Conjuração Baiana, ela estava justamente uma insatisfação contra o governo metropolitano. A Conjuração Mineira também, tá? Ela estava justamente contra esse domínio, o domínio de Portugal. Mas podemos colocar algumas diferenças, observar algumas diferenças dos dois movimentos. Primeiro, como eu acabei de falar aqui para vocês, a Conjuração Baiana teve um caráter popular. Teve participação de alguns elites? Teve, como Cipriano Barata. Já a Inconfidência Mineira, que também é chamado de Conjuração Mineira, ela foi uma participação, um movimento mais elitista, tá? Então, se perguntar para você qual que é a diferença da Conjuração Baiana com a Conjuração Mineira, você pode citar isso. Uma de caráter popular, outra de caráter elitista. A Conjuração Baiana, ela desejava o fim da escravidão. Nós vamos comentar o que eles pretendiam, né? Além do fim da escravidão, a proclamação de uma república na Bahia, a independência, né? A liberdade de comércio, o fim da escravidão. Já a Conjuração Mineira não falava-se na abolição da escravatura, porque a Conjuração Mineira foi uma conjuração, um movimento mais elitista, e era justamente de pessoas que eram donos de escravos. Então, na Mineira não se citava a questão da abolição da escravatura. Já na Conjuração Baiana falava-se da abolição das escravaturas. Tá bom? A Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, tá? ou então Conjuração Mineira, eles não conseguiram superar a fase conspiratória. O que significa isso? Eles ficaram na fase inicial, na fase de organização, a fase conspiratória. Por quê? Também foram entregues, foram denunciados. Então, uma semelhança das duas conjurações, a mineira e a baiana, é justamente que eles não passaram para o segundo momento, a rebelião em si, propriamente dito. Então, por que aconteceu essa conjuração, essa revolta em Salvador? Assim, havia uma forte insatisfação com o domínio português sobre o Brasil. Então, havia uma insatisfação, tanto na Conjuração Mineira como na Conjuração Baiana, a insatisfação do domínio português, a cobrança de altos impostos, de impostos altos, o domínio português sobre o comércio, tá? Só que na Bahia, o principal motivo, melhor dizendo, o principal motivo foi justamente a falta de alimentos. A carne, por exemplo, não era algo que estava nos pratos, né, das pessoas, estava excluído da mesa da população, principalmente da população local. E por que gerou essa falta de alimentos? No século XVII, a cana-de-açúcar, devido à concorrência,
a produção da cana-de-açúcar caiu. Então, isso no século XVII. Mas como aconteceu no Haiti, a independência do Haiti, para acontecer a independência do Haiti, que foram escravos que fizeram a independência, colocaram fogo em lavouras de cana-de-açúcar, então caiu a produção do Haiti. Então, com isso, voltou novamente a produção açucareira no Brasil e também na Bahia. Só que o governo português até que tentou impor leis para que não acontecesse desabastecimento e gerasse fome. O governo português pressionou para que produzisse outros alimentos, principalmente mandioca, que era o principal alimento, né, do pessoal nesse período. Então, só que, qual que era a visão dos senhores de engenho? A visão deles era obter lucros. Então, o que eles faziam? Não obedeciam essa ordem dos portugueses, tá? Essas leis portuguesas, e faltava mais a produção da cana-de-açúcar. Com isso, gerou a falta de alimentos. A conjuração baiana, ela foi influenciada, ela teve influência do iluminismo. Tá? O iluminismo é interessantíssimo. Por quê? Os iluministas afirmavam que suas ideias deveriam servir de guia para os países superarem o atraso, a superstição e a tirania. Então, as ideias iluministas, né, as ideias do John Locke, Voltaire, Russell, Montesquieu, essas ideias, eles passaram, né, o Oceano Atlântico, vamos dizer assim, porque muitas pessoas saíam do Brasil, né, colonos, filhos de ricos, filhos de senhor de engenho, estudavam na Europa. E lá eles eram influenciados por essas ideias iluministas. Então, as ideias iluministas também elas foram difundidas em Salvador. Então, quando nós falamos de iluminismo, influência do iluminismo, o iluminismo influenciou na Revolta Francesa, na independência do Haiti, na independência dos Estados Unidos, na Conjuração Mineira. Então, influenciou também a Conjuração Baiana. Em 1797, importantes intelectuais da Bahia criaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz. Então, essa sociedade maçônica, o que eles faziam? Eles reuniam-se para traduzir e estudar textos e pensadores como Russell e Voltaire. Então, essa ideia, não somente buscaram, foram inspirados na Europa, mas também eles reuniam para fazer os estudos e a tradução desses textos. Um exemplo dele era o Cipriano Barata. Então, o movimento ele contou com a participação de pessoas pobres, letrados, padres, pequenos comerciantes, alguns soldados, escravos e ex-escravos. Aqui merece destaque o seguinte, deixa eu grifar aqui, ó. Vou grifar de azul aqui. A participação de pessoas pobres. Lembra quando eu falei que eram pessoas do povo? Mas também teve a participação de elite, ó, letrados, pequenos comerciantes. Mas olha para vocês verem aqui, participação de escravos e ex-escravos. Algo que a gente não via lá na Inconfidência Mineira. Agora, na Inconfidência Baiana, sim, tinha participação desse pessoal. Continuando aí. Olha as pessoas que estavam nesse movimento. Cipriano Barata, que era médico, tá? Médico baiano, político e filósofo. Foi um dos líderes mais importantes. O Cipriano Barata ele era chamado de médico dos pobres, tá? Lembrando que, além de médico, também ele era filósofo. Outra liderança importante foi o Luiz Gonzaga, das Virgens, teve papel fundamental na divulgação das ideias do movimento. Os alfaiates, por isso é chamado de conjuração dos alfaiates, tá? Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento também tiveram um papel importante nesse movimento. Tá? Então, é um movimento popular, mas também com a participação de intelectuais. Continuando aí, perdi um pouquinho aqui. A eclosão do movimento. Em 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador foi invadida por diversos cartazes, conhecidos como pasquins, afixados em locais públicos. O que eram esses cartazes? Era justamente convocando o povo para essa revolta, convocando o povo para se voltar contra a coroa portuguesa. Mas, como eu falei, antes que o movimento de fato acontecesse, foram deletados e foram entregues, né? Deletados de apagar, não. Eles foram entregues, falaram, fizeram a delação contra eles e o movimento não aconteceu. O que eles defendiam? Eles defendiam a proclamação de uma república baianense, tá? Uma república na Bahia, o fim do trabalho escravo,
tá? A implantação de um livre comércio e principalmente o fim do domínio português em Salvador. Lembrando, pessoal, que Salvador foi a primeira capital do país. Também contribuiu para a crise justamente quando transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, o que vai acontecer? A coroa portuguesa não vai estar com os olhos voltados para Salvador. A coroa portuguesa vai estar voltada agora para a capitania, para o Rio de Janeiro, que passa a ser a nova capital. Então, com isso, deixou de ter essa importância, mas só que as cobranças sobre Salvador, né, sobre a Bahia, continuam da mesma forma. Nós temos aí também, participando desse movimento, né? O governo baiano organizou as forças militares, participando não, aqui é porque eu lembrei do Lucas Dantas, que foi um soldado que participou do movimento. O governo baiano organizou as forças militares para acabar com o movimento antes que a revolta ocorresse. Lembra que eu falei, né? Teve a delação, entregaram, denunciaram que o movimento iria acontecer. Então, antes do movimento acontecer, como aconteceu em Minas Gerais, vou ver se eu coloquei a imagem aqui, ó. Como aconteceu em Minas Gerais, o que fizeram? Acabaram com o movimento. Na Conjuração Mineira, nós temos o exemplo do Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o Tiradentes. Foi executado em 21 de abril, o corpo dele foi esquartejado e os membros espalhados pela estrada, né? A estrada que ia do Rio de Janeiro até a Vila Rica, mostrando que o povo não podia se revoltar. Então, o que é parecido, o que é similar? A mesma coisa aconteceu com os baianos, né? Com os revoltosos baianos. Vários revoltosos foram presos, muitos foram expulsos do Brasil, porém 4 foram executados. Esses 4 aqui, ó. Essa aqui é a Praça da Piedade, onde eles foram executados, lá em Salvador. Justamente, deixa eu chegar aqui, ó. Justamente esses 4 aqui. Vou falar sobre eles aqui, um momentinho. Então, outros membros da revolta, cumpriram apenas penas leves ou foram absolvidos. Então, na Conjuração Mineira, como era uma elite participante, quem sofreu, que tomou frente, foi justamente o Tiradentes. Mataram e depois esquartejaram. Aqui, justamente os mais simples, né? 2 soldados que tomaram frente, eles foram executados, enforcados em praça pública, e os outros receberam penas mais leves, foram absolvidos. No caso aqui, esses 4, e vamos falar sobre eles aqui. Os líderes da Conjuração Baiana. Então, quem são eles? Os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, justamente nessa ordem aqui, tá? E o soldado Lucas Dantas, do Amorim, e o próprio Luiz Gonzaga. Foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. O movimento aconteceu de 1798 a 1799. Então, esses 4 foram executados na Praça da Liberdade, lá em Salvador. Os outros membros da revolta cumpriram penas mais leves ou foram absolvidos. Então, com isso, nós vimos aí hoje o Cipriano Barata, né, a participação dele, ele foi também absolvido, teve influência no movimento, mas também foi absolvido depois. Então nós vimos aí hoje o que nós chamamos de Conjuração Baiana. O que eu achei interessante nesse movimento foi justamente poder fazer esse paralelo entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Tá? É bom a gente sempre estar fazendo esse paralelo para estar entendendo o que um defendia. A princípio, se defendia a mesma coisa, queriam a liberdade de Portugal, né? Mas um era mais elitista e o outro um movimento mais popular. A você que é sintonizado TV Araxaiduca, meu muito obrigado. A você família, a você amante da história que sempre gosta das aulas, muito obrigado. Continue sintonizado e até a próxima.